Bem-vindo ao Audiobook Oasis. Aqui, oferecemos uma variedade de audiobook. Inscreva-se para ficar por dentro das novidades, compartilhe com seus amigos e deixe seu like se gostar do conteúdo. Encontre o link para comprar o livro físico na descrição do vídeo e lembre-se de que ter o livro físico honra o autor. Livro: O Peregrino de John Bunyan. A vida e a época de John Bunyan. John Bunyan, de 1628 a 1688, viveu num dos períodos mais turbulentos da história da Inglaterra. Quando tinha 14 anos, a tensão entre o rei e o parlamento levou a uma sangrenta guerra civil, que terminou com a derrota e execução de Carlos I. Assim, a Inglaterra tornou-se uma república. Com o novo regime, a Igreja Anglicana foi radicalmente alterada. Na esteira, surgiram diversas congregações independentes e grupos religiosos que se declaravam independentes de qualquer igreja. John Bunyan nasceu numa pequena aldeia, Elstow, filho de um funileiro. Embora tenha tido uma infância pobre, frequentou a escola local, o que lhe permitiu ter acesso aos livros e à leitura. Aos 16 anos, tornou-se soldado do exército parlamentar. Bunyan não tomou parte em combates, mas o ambiente do exército o influenciou por conta das ideias políticas e religiosas revolucionárias às quais foi exposto. Aos 19 anos, voltou para Elstow para assumir a oficina do pai. Esse foi um período de crise espiritual para Bunyan. Contudo, ele conseguiu superar seus conflitos ao recorrer à leitura da Bíblia. Um fato importante na sua conversão foi o ingresso na Igreja Independente, em 1653. Poucos anos depois, ele passou a pregar nessa denominação. Nessa época, quando a República exercia tolerância religiosa, Bunyan também começou a escrever. Entretanto, os ventos da política mudaram, quando a monarquia foi restaurada, em 1660, e a Igreja da Inglaterra foi restabelecida. Com isso, iniciou-se uma perseguição aos puritanos, e qualquer culto que não anglicano foi proibido. Os 30 anos seguintes foram de opressão aos dissidentes religiosos, tanto que o período veio a ser chamado de a Grande Perseguição. Dependendo da gravidade e reincidência dos casos, os transgressores eram multados, ou presos, ou desterrados, ou mesmo condenados à morte. De fato, a restauração na Inglaterra foi cruel. Centenas de pessoas foram executadas e muitas mais tiveram sua saúde arruinada por longos períodos nas masmorras imundas e superlotadas. Por conta de sua fé, Bunyan enfrentou tal destino. Passou quase 12 anos preso, entre novembro de 1660 e maio de 1672, uma das mais longas sentenças dadas a qualquer dissidente no período pós-revolucionário. Foi nessa época que Bunyan escreveu O Peregrino. Em 1672, foi libertado por meio de um indulto real e obteve licença para pregar, tornando-se um líder ativo entre as confissões cristãs dissidentes. No entanto, Bunyan voltou a ser aprisionado em 1677. Nos 6 meses que ficou encarcerado, ele deu a forma final à sua obra maior, O Peregrino. Na década seguinte, Bunyan intensificou ainda mais sua atividade literária. Sua vasta produção chega a 60 títulos, 14 deles publicados póstumamente. Entre esses títulos está a segunda parte de O Peregrino, que veio a público em 1685. Bunyan morreu em 1688, de uma febre contraída ao viajar sob forte chuva. O texto. O Peregrino é uma alegoria, uma forma literária popular na Idade Média e que até o século XVII se manteve como um recurso narrativo bastante comum. Os locais e personagens das alegorias não são pessoas, mas personificações de qualidades ou de ideias abstratas. Assim, a viagem empreendida pelo protagonista, chamado cristão, trata-se, na verdade, de uma metáfora da experiência de conversão de um cristão em busca de sua salvação. A história é sobre a fuga de cristão da cidade da destruição e sua viagem à procura da cidade celestial, enfrentando perigos e inimigos mortais ao longo do caminho. Seu fundamento é a certeza da existência de um mundo futuro, melhor e realmente justo, que será alcançado depois da morte e ao qual apenas os bons cristãos têm acesso. A jornada de salvação empreendida pelo protagonista se desenvolve de acordo com a interpretação das denominações religiosas independentes, de uma das quais Bunyan era membro e pregador ativo. É uma postura radical, que coloca o esforço cristão pela salvação acima de instituições como a família, o Estado e até mesmo das igrejas anglicana e católica. Como se poderia esperar, O Peregrino reflete a época de reviravoltas políticas e religiosas em que foi escrito. O texto revela, por exemplo, a franca hostilidade ao papismo, reflexo da antipatia que a teologia protestante inglesa nutria pela Igreja Católica. Em pelo menos 2 passagens Bunyan se refere a Roma de forma depreciativa e descreve o Papa como um gigante decrépito e já sem poder. Em outras passagens, condena a vida mundana e a falsa religiosidade. A tradução. Esta tradução traz o texto integral original de O Peregrino e busca preservar sua clareza e o poder cativante de sua narrativa.
Os pronomes pessoais em voga no século XVII foram, porém, substituídos por suas formas modernas, de modo a evitar a estranheza que resultaria desse radicalismo. Também procuramos manter, sempre que possível, as aliterações do original. No texto original, a narrativa não é dividida em capítulos, o que preservamos na tradução. Bunyan faz diversas indicações, ao longo do livro, das passagens bíblicas nas quais a narrativa se baseia. Nesta edição, além de indicar os capítulos e versículos bíblicos, eles são citados na íntegra, de modo a facilitar a leitura ou estudo da obra. Desse modo, trazemos ao leitor uma tradução atualizada e fiel, que preserva a simplicidade da linguagem cotidiana ao mesmo tempo que mantém certo sotaque do século XVII. A apologia do autor para este livro. Quando, de início, tomei a pena na mão para assim escrever, não tinha compreensão que deveria compor um livro acabado como este. Não, outro tinha eu iniciado, mas, quando estava quase pronto, antes de perceber, me veio este conto. E assim foi, eu, escrevendo sobre o modo velho e a raça dos santos, nesse dia do nosso Evangelho, comecei repentinamente uma alegoria sobre o caminho da jornada para a divina alegria, e mais de 20 coisas defini. Feito isso, mais 20 antevi, e, de novo, começaram a se multiplicar como faíscas que do fogo saltam a voar. Não, pensei eu, se surgem tão rapidamente, devo, então, pô-las de lado veementemente para que não se multipliquem ad infinitum a corroer o livro que estou pronto para escrever. E assim fiz eu. No entanto, evito mostrar ao mundo meu escrito. Nunca pensei em esta história contar apenas para meu vizinho agradar. Não, não eu. Lancei-me neste ofício para meu próprio benefício. Nada fiz eu, então, a não ser as estações passar a escrever. Tampouco queria algo conquistar além de distrair-me com essa tarefa de pensamentos torpes, como aqueles de quem blefa. Deste modo, deixei correr apenas sobre o papel, e, celere, meus pensamentos registrei de modo fiel. Agora, com meu método aperfeiçoado, o texto vinha sem precisar ser buscado. E assim, redigi o livro até ele ficar do tamanho e da largura que agora está. Bem, quando, então, o livro terminei, o texto a outros mostrei para ver se o condenavam ou o aprovavam. E enquanto alguns gostavam, outros condenavam. Alguns disseram, John, publique, e outros, não, alguns disseram, é bom, e outros, é uma negação. Então eu não sabia bem o que fazer, qual seria a melhor coisa a empreender. Pensei, para que o problema seja superado, o melhor a fazer é ter o texto publicado. Pois, pensei, alguns assim o fariam, mas outros desse modo não se arriscariam. Assim, para ver se era melhor publicar, resolvi o conteúdo testar. Ponderei ainda mais, não posso negar, que muitos que o leriam desejavam meu azar. Na dúvida, movi esforço que impediria aquilo que para alguns traria grande alegria. Aos contrários à sua publicação, eu disse, não vos ofendais com a edição. Esperai de vossos irmãos o parecer para que, então, possais ver. Se não quiserdes ler, deixai-o em paz, afinal, alguns preferem azul, outros, lilás. Sim, para que os pudesse acalmar, eu assim me pus a reclamar, não posso escrever nesse estilo. E com esse método, revelar ao pupilo minha boa intenção? Por que não pode assim ser? Nuvens claras, tempo bom, e as negras fazem chover. Mas negras ou claras, se suas gotas de prata ao cair na terra produzem o verde da mata, agradecei a ambas e delas não reclamai, valorizai a colheita que desejais que a planta derrame. Assim, a planta mescla ambas em seu fruto e ninguém as distingue. A planta só importa o usufruto quando tem fome, mas quando está cheia, vomita ambas, e o que produz é como areia. Observai os meios que o pescador emprega para o peixe apanhar, o produto que ele entrega. Vede como ele usa todo o seu conhecimento, e também rede, isca, anzol e todo o equipamento. Mas há peixes que nem anzol, nem linha, os pode pegar, nem rede, nem armadilha os pode capturar. Esses devem ser buscados e incitados, ou, do contrário, não serão apanhados. Como o caçador busca capturar a presa de tantas maneiras. E assim realiza sua empresa, suas armas, redes, arapucas, matracas e mais. Ele rastreia, rasteja, anda, o que for preciso ele faz. Alguém pode dizer mais o quê? Porém, nem pau nem aço faz que a presa mais almejada caia no laço. Ele precisa o animal atrair para então o abater, mesmo assim, não é difícil o perder. Se um tesouro pode estar sob a terra, ou também pode se encontrar na serra, se as coisas que nada prometem contêm por vezes mais que ouro, e quem veria com desdém se pressentisse que vale a pena o ver, talvez, ali o tesouro encontrar. Quem meu livro ler, embora sem todas essas pinturas que devem estimular este ou aquele outro homem o livro levar, verá que ele tem as coisas que excedem noções admiráveis, mas vazias, que se sucedem. Bem, ainda quero ser contestado quanto ao livro ser bom mesmo ao ser testado. Por quê? Qual é o problema? É sombrio. E daí? Mas é ficção. Não há qualquer problema aqui. Alguns, com ficções tão sombrias como as minhas, fazem os raios da verdade cintilar nas entrelinhas. Eles querem fatos concretos.
O que estas palavras encerram? A ficção nos confunde, as metáforas nos cegam. Apenas traz fatos concretos se fala de eventos justos e retos, mas o que escrevo não é tangível porque por metáforas digo. Não é inteligível a lei de Deus que foi passada por metáforas, por tipos, sombras e anáforas. Nenhum homem sensato veria defeito nelas, que levam, com efeito, à sabedoria maior. Não. É melhor ele parar e buscar entender o que, por meio de mar e ar, de bezerros e carneiros, de novilhas e cordeiros, de aves e ervas, e pelo sangue dos terneiros, Deus quer lhe dizer. E feliz daquele que graça e luz encontra nas palavras dele. Não sejais, então, precipitados em concluir que quero fatos concretos, que quero destruir. O concreto, de perto, demonstra não ser tão concreto, a parábola, porém, mostra sempre o correto, para que recebamos as dores com mais leveza, e para que das coisas boas tenhamos certeza. Minhas palavras sombrias trazem a verdade, assim como o ouro garante a prosperidade. Os profetas de metáforas lançavam mão para a verdade dizer. Os que consideram Cristo verão que ele e seus apóstolos também tal meio usaram, e, com ele, até hoje, a verdade preservaram. Receio dizer que o texto sagrado, com seu estilo a sabedoria tem registrado. Esses escritos estão repletos dessa alusão, figuras sombrias, alegorias? Mas dali sairão, desse mesmo livro, o brilho e os raios de luz que anulam a escuridão, e, então, o mundo reluz. Que minha crítica à vida deles revele o lado restrito, aquelas coisas mais sombrias que as do meu escrito. Sim, eles as reprovam, mas não reconhecem que também em sua vida tais coisas aparecem. Que fiquemos diante de homens imparciais, que, comparados a outros, são essenciais, e eles compreenderão meus escritos de modo mais claro, mais que as mentiras que contam nos templos de ouro caro. Vinde, a verdade, mesmo que de coeiros, não se mente, esclarece o julgamento, purifica nossa mente, satisfaz a compreensão e controla a vontade, e faz isso por inteiro, não pela metade. A memória confere o que apraz à imaginação, e, assim, com essa ajuda, os problemas se resolverão. Palavras sábias, bem sei, Timóteo usou, e fábulas e superstições ele recusou, mas nem mesmo o sério Paulo disse não para que de parábolas ele lançasse mão, parábolas que trazem as pérolas do mar, tesouros dignos de se procurar. Ó homem de Deus, ofendido ficaste, pois querias que este tema eu colocasse de outro modo, com outra abordagem, ou que eu isso expressasse com mais camaradagem. 3 coisas proponho, então, me submeto àqueles que são os melhores e não me intrometo. Penso que não tenho negado o uso do meu método, por isso não há abuso nas palavras, coisas, leitores, ou, sendo rude, ao manipular as figuras, nem similitude na aplicação. Tudo que desejo ter feito é ter contado a verdade desse ou daquele jeito. Negado, disse eu? Não, eu deixo, exemplo, também, daqueles que, sem desleixo, agradam a Deus, seja com palavra ou ato, melhor que os de quaisquer homens, de fato. Que eles sejam minha expressão e declaram coisas que a tudo e todos aclaram. Vejo que homens de vulto escrevem em forma de diálogo, mas outros não se atrevem a censurá-los por isso. De fato, se há abuso, que sejam amaldiçoados por fazerem tal uso desse recurso. Que livre seja a verdade, e que sobre mim e te marque sua identidade, pois isso agrada a Deus, afinal, quem sabe melhor que aquele que nos ensinou a lavrar, nosso Senhor, que, em seu plano, guia nossa mente e nossa palavra, e que transforma coisas terrenas em divina lavra. Descubro que os textos sagrados de muitos lugares usam tal método com efeitos invulgares ao lançar mão de imagens para mostrar a realidade. Posso usá-las também eu, e com plena liberalidade, sem macular o ouro da verdade. Ao contrário, com elas posso fazer brilhar ainda mais a veracidade que compele. E assim, tais certezas com imagens descreverei, e o valor deste meu livro demonstrarei. Então, recomendarei o texto e a ti, leitor, aquele que derruba o forte e no fraco vê valor. Este livro descreve de modo terno o homem que busca o prêmio eterno, mostra de onde ele vem e para onde vai, seus atos bons e as ações com as quais ele cai. Conta, enfim, toda a história sobre como ele alcança sua glória. Também mostra que quem que sai pela vida de modo fato, como se assim pudesse ser obtida a coroa que buscam. Aqui também vais ver como seu labor se perde e como eles vêm a morrer. Este livro te levará a viajar, caso seus ensinamentos resolvas adotar. Ele te levará até a Terra Santa, pois mostra o caminho e a jornada adianta. Ele torna ativo o indolente, e, com seu saber, ilumina a mente. Não seria bom se estivesse implícito o sentido da verdade por trás de um mito? Vocês esquecido? Acaso te lembrarias durante um ano todo, a cada dia? Então, lê minhas fantasias e elas trarão sabedorias, e aos desamparados confortarão. Este livro é escrito de um tal jeito que até ao mais apático traz proveito. Parece uma novidade, em nada velho, mas tudo que aqui está se encontra no Evangelho. Tu te afastarias de melancolia? Longe do desvario, que de longe sorria. Lerias os enigmas e sua explicação? Ou, ao contrário, afogar-te-ias em contemplação? Amas os prazeres da carne?
Ou verias um homem nas nuvens e ouvirias o que te diria? Poderias estar num sonho, mas acordado? Ou se, num momento, pelo riso e pela lágrima fosses tocado? Sem sofrer nem causar mal, tu te perderias, e, então, de novo, capaz de reencontrar-te sérias? Poderias ler, sem mesmo saber o que, de fato, e, mesmo assim, saber se és ou não abençoado, ao ler estas linhas. Ah, então vem, atento e desperto, e abre meu livro, com a mente alerta e o coração aberto.